que fica somatória, tá? Somatória de n igual a zero a mais infinito, de quem? De menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, sobre 2n fatorial. Concorda comigo? Qualquer que seja o x real. E deriva outra vez. Não é não? Concorda? Deriva outra vez. Então fica f duas linhas de x. É o quê? É somatório. Tá bom? Agora vai ficar, ó. Vai ficar somatória de... tem um termo aqui que é constante, não tem? Esse termo vai embora da derivada, tá? Então fica somatória de n igual a 1 a mais infinito. De quem? De menos 1 elevado a n. Tá certo? X vai ficar o quê? 2n. Vezes, fica 1 sobre 2n fatorial. 1 sobre 2n fatorial. N fatorial vezes o quê? 2n. Vezes quem? 2n. Vezes x elevado a 2n menos 1. Correto? Que é igual... Que é igual a quem? Que é igual a quê? A somatório de n variando de quanto? De 1 a mais infinito, menos 1 elevado a n. Tá certo? Fica o que aqui, hein? X elevado a 2 menos 1. Fica... Exatamente. Fica x elevado a quê? 2n menos 1. Sobre 2n menos 1 fatorial. Agora, observe aqui, ó. Observe aqui. Eu posso escrever isso como sendo o quê? Como sendo o seguinte. Faz uma mudança de variável, começa do zero. Tá certo? Se você começar do zero, somatória faz... faça o m, o n... O n é igual, o m é igual a n menos 1, ou seja, o n é igual a m mais 1. Então fica, a mudança fica somatória de quê? M igual a zero a mais infinito, de quem? De menos 1 elevado a quem? Quem é n? N é m mais 1, vezes o quê? X elevado a 2m mais 1, concorda? Quem é o n? É 2m mais 1, então, o n é m mais 1, então fica 2m mais 2 menos 1, dá 2m mais 1 sobre 2m mais 1 fatorial. Correto? Que é igual, bota o menos na frente, somatória de m igual a zero a mais infinito, de quem? Tá? Vou botar aqui, ó, tá aqui para economizar espaço. Somatória de m igual a zero a mais infinito, de quem? De menos 1 elevado a m mais 1, vezes que? X elevado a 2m mais 1, sobre quem? 2m mais 1 fatorial, que é igual a menos somatória de m igual a zero a mais infinito, de quem? De menos 1 elevado a m, x elevado a 2m mais 1, sobre 2m mais 1 fatorial. Oh, mas isso é o f de x. Não é não f de x?
Tá certo? Desculpe. É menos o f de x. O menos 1 elevado a m mais 1 é menos 1 elevado a m vezes menos 1, que cai para fora. Ou seja, gente, 2m mais 1 fatorial. A derivada segunda de f de x é igual a menos f de x. Ou seja, f duas linhas de x mais f de x é igual a zero. Tá certo? Qualquer que seja o x real. Isso aqui é qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real. Ou seja, tá certo? Ou seja, f duas linhas de x mais f de x é igual a zero, qualquer que seja o x real. A f satisfaz uma equação diferencial de ordem 2 dessa forma. Então, daí existem A e B reais, existem A e B em R, tais que o f de x tem que ser A seno de x mais B cosseno de x, porque o seno e cosseno são duas soluções linearmente independentes dessa equação diferencial. Então, que é uma equação diferencial de ordem 2 homogênea. Então, qualquer solução tem que ser combinação linear dessas duas. É que assim, só para lembrar, é um característico determinante. Tá certo? Qualquer que seja o x real. Logo, olha aqui. Quem é o f de zero? Quem é o f de zero? Olha aqui. Quanto é que dá essa série de Taylor no zero? Dá zero, porque todo mundo zero. Logo, zero. Tá certo? Entendeu? F de zero a zero. Hã? F de zero é igual a quê? Vamos lá, ó. F de x é A seno de x mais B cosseno de x. Tá? Então, você tem o seguinte. Quanto equivale a F no zero? Vai valer zero. Tá certo? Valer zero. Então, zero é igual a quê? A seno de zero dá zero. B cosseno de zero dá B. Logo, B é igual a zero. Tá certo? Logo, B é igual a zero. E assim, você tem o quê? F de x igual a A seno de x, qualquer que seja o x real. Tá certo? Assim, f de x é A seno de x, qualquer que seja o x real. Assim, f de x é igual a quê? A seno de x, qualquer que seja o x real. E, portanto, quem é a derivada da f em x? Quem é? Derivada da f em x, quem é? É A cosseno de x, qualquer que seja o x real. Agora, quem é a derivada da f em x? A derivada da f em x é essa série aqui, ó. E quanto é que dá a derivada da f no zero? Dá 1. Porque essa série começa no 1, o resto tudo é zero. Tá certo? Logo, f' de zero, que é 1, vai ser o quê? A vezes o cosseno de zero, que é 1. Logo, A é igual a 1. E, deste modo, o A é 1. Então, f de x é o seno de x. E, deste modo,
deste modo, o f de x é igual a quê? Seno de x. O f de x é o seno de x. Mas quem é f de x? É somatória de quê? De n igual a zero a mais infinito de quê? De menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial, qualquer que seja o x real. Então você tem aqui, então daí existe A e B reais, está escrito f de x é igual a qualquer x. Logo, o zero é igual a b, porque essa igualdade vale no zero. Mas no zero aqui é o b. Então o b é zero. Assim f de x é a seno de x, qualquer que seja. E portanto, f duas linhas de x é a cosseno de x, qualquer que seja o x real. Logo, assim, daí, o 1 vai ter que ser a. Porque a derivada no zero, derivada da f no zero está aqui. É a. Então, o seno de x é igual a isso aqui, qualquer que seja o x. E tem mais. Se o seno de x é isso aqui, quem é a derivada do seno em x? Quem é? É o cosseno de x. Então, o cosseno de x vai ter que ser isso aqui. Essa série de Taylor aqui dá o cosseno de x. Então, o seno tem que ser isso aqui e o cosseno tem que ser isso. Tá? Entendido? Tá aqui, não tem jeito. Você tem essa, começou daqui, ó. Série de Taylor do seno é essa daqui. Tá? Série de Taylor do seno é essa daqui. Mas essa série converge para todo x real. Então, essa série define uma função de classe C infinito. Quem é a derivada da f em x? Está aqui. Quem é a derivada segunda da f em x? Está aqui. É menos f de x. Portanto, f duas linhas de x mais f de x é igual a zero. Ou seja, a f é solução da equação diferencial homogênea g duas linhas de x mais g de x igual a zero. Então, eu tenho duas soluções fundamentais, seno e cosseno para essa equação. Então, a f tem que ser a combinação linear do seno e cosseno. Logo, o zero tem que ser b, porque f de zero é zero. F, quanto é a f no zero? Zero. Então, você tem zero igual a b. Assim, f de x é a seno de x, qualquer que seja o x. E, portanto, isso aqui. Mas aí, quanto é a derivada no zero? É 1. Quanto é isso aqui no zero? É A. Pronto, acabou. O A é 1, morreu. O f de x é o seno de x. E se o f de x é o seno de x, isso aqui quem é? É o cosseno de x. Isso aqui é exatamente o cosseno de x. Agora, então está provado que dado x real, agora é engraçado. Tá? Então provou-se o quê? Dado x real, quem é o seno de x? É a somatória de n igual a zero a mais infinito, de quem? De menos 1 elevado a n, né? X elevado a 2n mais 1, dividido por quem? 2n mais 1 fatorial. Tá? Aprovado isso aí. Tá? O seno de x é isso aqui. Isso aqui foi provado. Agora vamos ver o seguinte. Quando você tem
uma série de Taylor, vou colocar bem aqui para não poluir, para encerrar. Mas isso porque o senhor centrou, disse que o raio era 0, né? Se o raio fosse outro valor, a gente conseguiria chegar no mesmo resultado. Como? Isso tudo porque o senhor dizia que o P, o raio lá, era igual a 0, né? Que é uma série de maquial. Se o P fosse outro valor, Quê? a gente conseguiria chegar no mesmo resultado. Chega. Não é só no 0 não, você consegue chegar. Se escolher o 0, Conveniência, mas qualquer ponto vale. Tá? Vale qualquer ponto. Entendido? 0 conveniência, mas é a mesma conta. Tá? Só que não vai ser isso aqui. por mais alto que P. Não, é a derivada, porque isso aqui, ó, é somatória de n igual a 0 a mais infinito de quê? Da enésima derivada do seno no zero sobre n fatorial vezes x elevado a n. É isso. Então, em outra situação, vai aparecer um p aqui. E aqui vai aparecer x menos p elevado a n. Esse formatozinho especial é porque é no zero. Tá? Então, observe, ó. Quando você tem uma função dada por uma série de Taylor, no interior do conjunto de convergência dessa série, tá bom? Você tem uma função, você tem f. Quando você tem a série de Taylor, ó, somatória de n igual a 0 a mais infinito. De quê? De fn de p sobre n fatorial vezes x menos p elevado a n. E isso, suponha que isso converge no interior do conjunto de convergência dessa série. Então você pode aproximar isso aqui por isso, ó. Somatória de n igual a 0 até m de quem? De fn de p sobre n fatorial x menos p elevado a n. Porque você aproxima por isso. Esse polinômio aqui, isso aqui é um polinômio, porque é um polinômio de grau m. Esse polinômio é chamado de polinômio de Taylor de grau m, da função f, tá? É o polinômio de Taylor de grau m. Taylor, lembra o teorema de Taylor. A pergunta é, se você aproxima a série, claro, num ponto dentro no interior do conjunto de convergência. Se você aproxima a série por um polinômio de Taylor, qual é o erro que você está cometendo? Qual é o erro que você vai estar cometendo? Tá. Então, olha aqui diz, ó. Olha aqui que coisa interessante, tá? Interessante é o seguinte, é que dado, observe o seguinte, observe o seguinte. Dado m sejam dados x real e m natural pelo teorema de Taylor, teorema de Taylor demonstrado na aula passada, demonstrado ao final da aula passada, existe um C-índice x estritamente entre 0 e x, tá ok. Eu vou tá ok. O seno de x vai ser o seguinte, vai ser isso aqui começa de quem? Isso aqui começa de quem, hein? Começa do
Não, começa do zero não, começa do x. É x, qual é o próximo? Qual é? Menos x3 sobre 3. Mais o quê? x5 sobre 5. Tá certo? Tá bom? Mais x5 sobre 5. X3 sobre 3 fatorial, x5 sobre 5 fatorial, mais, vai ficar x elevado aqui, 2m mais 1, tá certo? Sobre quem? 2m mais 1 fatorial, tá certo? Tá bom? Mais, agora observe aqui, ó. Vai ficar um restinho aqui que é a derivada, tá certo? Vai ficar a derivada 2m mais 3 do seno nesse C índice x, dividido por quem? Por 2m mais 3 fatorial, tá certo? Vezes o quê? X elevado a 2m mais 3.